Olá, seja muito bem-vindo. O Trabalho Legal está no ar e vai mostrar. MPT participa do Dia D pela inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Aplicativo ajuda o empregado doméstico a entender direitos trabalhistas e denunciar irregularidades. Formas inaceitáveis de trabalho são discutidas no Senado. E ainda, livro Direito Previdenciário da Procuradora do Trabalho, Patrícia de Mello, é o destaque de hoje do quadro MPT Indica. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O MPT participou do Dia D, dedicado à inclusão social e profissional das pessoas com deficiência e dos beneficiários reabilitados do INSS. Entre os estados que aderiram às ações realizadas estão Mato Grosso do Sul e São Paulo. Com a dificuldade que eu não estava conseguindo um emprego, eu fui até o evento, no mesmo dia eu saí de lá contratado. Esse é o Fábio. Ele possui deficiência intelectual e há 2 anos conseguiu uma vaga de emprego em uma ação do Dia D. O evento é realizado por todo o Brasil e organizado pelo Ministério do Trabalho, em parceria com o Ministério Público do Trabalho. O Dia D de Inclusão de Pessoas com Deficiência e Reabilitados do INSS visa proporcionar espaços para o encontro entre pessoas com deficiência e as empresas que devem cumprir as cotas de inclusão previstas em lei. A Lei 8.213, de 1991, conhecida como Lei de Cotas, foi criada para garantir a inserção de milhões de brasileiros no mercado de trabalho. Ela determina que todas as empresas privadas com mais de 100 funcionários devem preencher entre 2% e 5% de suas vagas com trabalhadores com algum tipo de deficiência. Funciona assim: as empresas com 100 a 200 funcionários devem reservar 2% das vagas. Aquelas com 201 a 500 empregados, 3%. Entre 501 e 1.000, 4%. Por fim, empresas com mais de 1.001 funcionários devem ter 5% de suas vagas destinadas a deficientes. As ações do Dia D visam a conscientização do empresariado e de toda a sociedade para a lei de cotas. Para além dessa ação, na nossa atuação cotidiana, fazemos a fiscalização, a verificação junto às empresas do cumprimento da cota. Então, pedimos que vocês, trabalhadores, informem ao Ministério Público dos problemas, das dificuldades que possam enfrentar. Segundo a subprocuradora-geral do Trabalho, Maria Aparecida Gurgel, além de garantir o ingresso de deficientes ao emprego, é necessário também ficar atento quanto ao ambiente e acessibilidade nesses locais. Exigir do empregador o cumprimento de todas as regras de acessibilidade para esse trabalhador lá no seu ambiente de trabalho, para bem produzir, para produzir a contento e na forma que o empregador desejar. Dessa forma, o Fábio e milhares de outras pessoas com algum tipo de deficiência terão seus direitos garantidos. A importância desse evento para nós, pessoas com deficiência, é muito grande, porque facilita a contratação de pessoas com deficiência. Eu sou um exemplo vivo disso. Levantamento do MPT no Maranhão, com base no Observatório Digital do Trabalho Escravo, revela que o estado é o maior fornecedor de mão de obra escrava do país. De 2003 a 2017, mais de 8.000 maranhenses foram resgatados de situação análoga à escravidão em outros estados. O Maranhão também lidera a estatística de resgatados residentes. Nesse caso, 18% dos resgatados no Brasil moram em território maranhense e mais de 22% dos trabalhadores em situação de trabalho escravo foram resgatados no estado do Pará, o primeiro no ranking com relação aos resgates. Empregadas domésticas ganharam um aliado para entender os direitos trabalhistas da categoria e fazer denúncias. Ajudar empregadas domésticas a entender melhor os direitos trabalhistas foi com esse objetivo que a ONG Temes, Gênero, Justiça e Direitos Humanos criou o aplicativo Laudelina. O nome não foi escolhido por acaso. É uma homenagem a Laudelina de Campos Melo, ativista sindical e trabalhadora doméstica, que criou a primeira associação da categoria em 1936. A plataforma possui um guia sobre os direitos trabalhistas da categoria, calcula salários, benefícios e valores da rescisão contratual,
telefones e endereços úteis e ainda tem um espaço para denúncias que podem ser feitas de forma anônima. Esse aplicativo se consegue, ao mesmo tempo, informar os direitos que as empregadas domésticas têm, se consegue disponibilizar ferramentas de cálculo para calcular os direitos, enfim, que porventura tem interesse em calcular, e também possibilita o acesso das empregadas domésticas a órgãos públicos para fazer denúncias, o acesso a sindicatos de representação para fazer denúncias também ou para pedir alguma informação, e especialmente possibilita uma relação entre as próprias empregadas domésticas, porque a ideia ali, um dos links, é de que as empregadas domésticas formem uma rede entre elas para discutir as suas questões e encaminhar soluções. O procurador acredita que o aplicativo facilitará o acesso mais rápido à Justiça do Trabalho. Em outubro nós assinamos um termo de cooperação, participação do Tribunal, da ONG Temis e do Ministério Público do Trabalho, porque o aplicativo não pode parar por aqui, ele precisa ser desenvolvido. A nossa tendência é de que haja um link aberto para fazer denúncia direta na página do Ministério Público do Trabalho. O aplicativo será lançado oficialmente em dezembro deste ano, mas a versão beta já pode ser baixada gratuitamente em qualquer celular com sistema Android. Atualmente, cerca de 90% da categoria de empregados domésticos é composta por mulheres e mais de 60% são negras. E somente 30% das trabalhadoras domésticas têm carteira de trabalho assinada. Como fica o horário de almoço depois da reforma? O horário de almoço, tecnicamente, ele não foi modificado, né? O horário de almoço, ele é previsto da seguinte forma: até 4 horas não há descanso. Até 6 horas, 15 minutos para descanso e refeição. De 6 horas até 8 horas, o empregado tem direito a, no mínimo, 1 hora de horário de descanso e refeição. No mínimo 1 hora. Esse horário pode ser estendido para mais, de acordo com acordo com o seu empregador, ou convenção ou acordo coletivo feito com o respectivo sindicato. Então, ele pode ter no mínimo 1 hora ou 2 horas. O acordo feito pelo sindicato com o patrão vale mais do que a lei? O direito do trabalho e o processo do trabalho, ele tem um princípio que diz respeito ao seguinte: a aplicação da norma mais favorável ao empregado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se porventura nós tivermos uma previsão constante em lei e uma previsão contida, um acordo ou uma convenção coletiva, nós vamos ter que analisar a situação hipotética e verificar qual que é melhor e que mais beneficia o empregado. Se porventura a lei beneficiar mais o empregado, a lei prevalece sobre o acordo, salvo situações excepcionais e previstas na Constituição Federal. Como fica a situação de quem trabalha em casa? A questão de quem trabalha em casa ou teletrabalho, eu acredito que seja a respeito disso. A reforma trabalhista ela vem fazendo essa previsão. Agora, o importante para esse tipo de situação, para quem trabalha em casa, é que o que foi solicitado ao empregado seja concluído, mas o controle de jornada não é feito rigorosamente, salvo exceções expressas em que o empregador fica a todo tempo fiscalizando o empregado. Ou seja, ele encaminha por meios eletrônicos, e-mail, telefone, celular, o cumprimento do empregado naquela jornada. Nessa situação excepcional, o empregado terá direito não só ao recebimento da jornada extraordinária, em que ele comprove que ele efetivamente trabalhou em período superior, como também ao adicional de 50%. O MPT realizou em Rondônia o primeiro Congresso de Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça. Uma mesa com participação de procuradores do trabalho foi formada especialmente para debater o trabalho escravo contemporâneo. A cobertura completa do evento você encontra em www.prt14.mpt.mp.br. Logo depois do intervalo, MPT reforça: conceito de trabalho escravo não pode mudar.
Após ações do MPT e pressão de setores da sociedade, o Ministério do Trabalho publica nova lista suja do trabalho escravo com 131 empregadores. Não é de hoje a luta para que a lista suja seja publicada oficialmente. Há 4 anos, quando foi suspensa a divulgação do Cadastro Nacional de Empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à de escravidão, o MPT iniciou uma verdadeira batalha judicial, que obteve em março a primeira vitória. Após decisão judicial, a lista foi divulgada naquele mês. De lá para cá, o Ministério do Trabalho, além de recorrer de ações na Justiça, criou entraves burocráticos para evitar a publicação da lista. Um exemplo foi a edição da Portaria 1129, que dificulta a publicação da lista suja e restringe o conceito de trabalho escravo pelo Código Penal. Trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes ou servidão por dívida são características de trabalho escravo sim, como mostra a campanha do MPT nas redes sociais, que pediu a revogação da portaria. De acordo com o teor da portaria, para se caracterizar trabalho escravo, é exigido até um boletim de ocorrência da autoridade policial que participou da fiscalização. Ela também fixa que a lista suja só será divulgada por determinação expressa do ministro do Trabalho. Para o MPT, é uma norma ilegal, porque contraria e restringe o que diz o Código Penal. O coordenador nacional de erradicação do trabalho escravo do MPT, o procurador Tiago Muniz Cavalcante, defendeu a posição do MPT, que é contrário à portaria, em um debate na Comissão de Direitos Humanos e Minorias na Câmara dos Deputados. A portaria ela é manifestamente ilegal do início ao fim. Ela, sobretudo em 3 eixos, ela é inconstitucional, ilegal e também fere determinadas convenções das quais o Brasil é signatário. Primeiro que ela cria entraves à auditoria do trabalho, inclusive condicionando o resgate dos trabalhadores ao registro do boletim de ocorrência da Polícia Federal, um registro que sequer existe. Também condiciona a publicação da lista suja a um ato de vontade política do ministro do Trabalho. E o ministro do Trabalho vem reiteradamente demonstrando que não há vontade política do governo em publicar o nome dos empregadores escravagistas. E o pior equívoco, o erro mais grave dessa portaria e que atinge diretamente o coração da política pública de enfrentamento à escravidão contemporânea é condicionar a caracterização do trabalho escravo à restrição da liberdade física de ir e vir. Desde 2014, o Ministério Público do Trabalho, com o apoio de setores da sociedade, participou de debates e ajuizou ações, pedindo a publicação da lista suja. A última medida foi a de execução da sentença que obrigava a União, sob pena de multa de R$ 320 mil, a tornar pública a lista, o que ocorreu no final de outubro. O Cadastro Nacional de Empregadores, que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravidão, está disponível no site do Ministério do Trabalho. A lista suja disponibiliza ano da autuação, nome do empregador, CPF ou CNPJ e o número de trabalhadores envolvidos. Dos 131 nomes, chama a atenção da Fazenda Um Canto de Paz, onde foram encontrados 348 trabalhadores em condições análogas à de escravidão. Outra empresa, a Dietro Construções, também de Minas Gerais, teve 173 trabalhadores registrados pela pasta nas mesmas condições. Os 131 nomes podem ser acessados em www.trabalho.gov.br. Metade dos profissionais da área de saúde que se acidentam no ambiente de trabalho não recebem o tratamento correto. Era para ser só mais um dia de trabalho com emergência cheia e muita gente para cuidar. Mas a demora no atendimento dos pacientes transformou a enfermeira em paciente após o ataque de um acompanhante. O caso ocorreu em 2010. Na época, ela era chefe da emergência do Hospital de Ceilândia, no Distrito Federal. Ele já estava em mãos uma seringa com sangue, que ele mesmo tirou dele. Quando eu passei, ele segurou a minha mão e já começou com as perfurações com a seringa de sangue. Quando eu questionei com ele a respeito dele ser soropositivo, porque ele afirmava isso, ele me disse que eu era a mais nova membro do grupo. De acordo com o Vilma, após o ataque, a preocupação foi fazer o exame para verificar se o agressor de fato era portador do vírus HIV. Como ele se recusou nas primeiras 4 horas, o protocolo de segurança do Ministério da Saúde foi iniciado, mesmo sem a confirmação. Existe o coquetel, de várias medicações, que é utilizado até hoje, não só por acidente,
como por qualquer pessoa que tenha relação consentimento, né, consentida, sem uso do preservativo. Diferente de Vilma, metade dos profissionais de saúde que se acidentam com materiais biológicos como sangue e outros fluidos orgânicos abandona ou ignora o protocolo do Ministério da Saúde, que prevê acompanhamento de 180 dias pós-exposição. Entre 1996 e 2005, o SINAM, Sistema Nacional de Informação de Agravos de Notificação, registrou 16 casos de contaminação por HIV entre profissionais de saúde no Brasil. A partir de 2007, quando as notificações passaram a ser obrigatórias, até 2015, foram 425 casos de hepatite B e 699 de hepatite C registrados. O meu exame eu passei, de imediato deu negativo, porque simplesmente representa o que eu era na época. Passou-se então a fazer esses exames quinzenalmente, depois mensalmente, depois a cada 3 meses e depois a cada 6 meses. Tá? Então, durante esses anos, total de 7 anos, eu ainda faço acompanhamento, porque muitas vezes a gente fica preocupada só com a questão da HIV. E não é. A janela imunológica do HIV, ela é uma janela que a gente consegue controlar. Mas a janela imunológica da hepatite C, não. Segundo Vilma, seu tratamento foi além do protocolo, que recomenda o uso de medicação por 10 dias, enquanto ela usou por 30 dias. O agressor sabia de sua contaminação e também tinha consciência do risco a que estava expondo a enfermeira. O fato virou caso de polícia e o homem foi preso. E a questão foi tratada como acidente de trabalho. Segundo Vilma, o cuidado com acidentes no ambiente de trabalho envolvendo profissionais da saúde deve ser constante, pois o risco é permanente. Passei por situações parecidas, não com agressão, mas de exposição a secreções que possam levar a ter essa contaminação. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, acidentes de trabalho com exposição a fluidos biológicos são considerados um problema de saúde pública. O contato com essas substâncias podem transmitir mais de 20 agentes causadores de doenças diferentes, algumas inclusive infecciosas, como hepatites e HIV. O Ministério do Trabalho tem um projeto específico para cuidar das questões relacionadas à saúde e à segurança dos trabalhadores no setor público de saúde. Trata-se do projeto estratégico denominado Saúde na Saúde. Ele é concebido com a parceria de outras instituições que têm a função precípua de também executar as atividades de fiscalização e de inspeção nas unidades públicas de saúde. Entre 2010 e 2015, o Ministério da Saúde registrou mais de 270 mil acidentes de trabalho entre os profissionais de saúde. De acordo com o Ministério da Previdência Social, em 2014, 65% dos casos tinham como vítimas enfermeiros, médicos, técnicos e auxiliares de enfermagem. Dentre os acidentes mais registrados naquele ano estavam descarte inadequado de perfuro cortante, administração de medicamento, procedimento cirúrgico ou laboral e punção venosa arterial. O Ministério Público do Trabalho já fez operações em vários estados da Federação, em vários estados do Brasil. Estamos com vários outras forças-tarefas pautadas ainda para esse ano de 2017 e toda a agenda de 2018 também está prevista a realização dessas forças-tarefas. Vilma deixa o alerta aos profissionais de saúde: usar sempre todos os equipamentos de segurança. Sapato fechado, uso do jaleco, óculos de proteção quando for mexer com secreção. Então você tem como evitar algumas situações, outras não. Aqui a gente não consegue evitar e infelizmente eu vou colocar assim como uma fatalidade. Daqui a pouco, o Senado discute formas inaceitáveis de trabalho. Formas inaceitáveis de trabalho, como escravo, infantil, indigno, intermitente, entre outros, estiveram na pauta do Senado e o MPT esteve presente. A CDHET, como é conhecida, recebeu importantes figuras da Justiça do Trabalho em audiência pública interativa. O 7º encontro da subcomissão que discute o Estatuto do Trabalho foi marcado pelo debate de formas inaceitáveis de trabalho, como trabalho escravo,
infantil, indigno e intermitente. Essa comissão, ela atinge justamente essa finalidade de superar qualquer questão de ego, qualquer questão político-partidária, para se preocupar com quem realmente interessa, que são esses trabalhadores e essas trabalhadoras que Vossa Excelência acabou de referir, que se encontram trabalhando abaixo do limite da dignidade humana. Trabalhadores para quem não existe limitação de jornada, não existe intervalo entre a jornada, não existe descanso, não existe moradia nem condições de vida adequadas. E para combater essa situação, o TST tem promovido e apoiado ações contra essas formas de emprego. No estado do Mato Grosso se iniciou uma experiência piloto que agora busca se expandir para todo o Brasil de assistência às vítimas de trabalho escravo. Primeiro, assegurando a elas o seguro-desemprego para que tenham condições de uma manutenção inicial da própria e de suas famílias. Segundo, com a expedição de documentos, muitos desses trabalhadores ou não têm documentos ou têm seus documentos apreendidos pelo empregador. Né? E sem isso fica difícil até ter acesso às políticas sociais colocadas à disposição daqueles que necessitam. Terceira linha de atuação de assistência às vítimas, educação para jovens adultos. A reforma trabalhista entra em vigor dia 11 de novembro e regulamenta formas de trabalho como a jornada intermitente, aquela em que o empregado pode ficar à disposição do patrão durante todo o dia. Para o senador e vice-presidente da comissão, Paulo Paim, a nova legislação não foi suficientemente debatida no Congresso antes de ser aprovada. Ele defende justamente o amplo debate do Estatuto do Trabalho dentro da subcomissão. Eu queria agradecer a todos pelas contribuições que deram aqui. Repito, vão ser fundamentais. Acho que estamos fazendo aquilo que eles deveriam ter feito, né? Querem mexer na lei trabalhista, vamos aprofundar o debate, vamos ver onde é que está o problema, como aqui vocês estão mostrando com muito conhecimento. Outra preocupação é o combate ao trabalho infantil. Com a participação do procurador e vice-coordenador da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, a Cor de Infância, o MPT ressaltou a importância do enfrentamento da prática. O trabalho infantil é uma coisa muito curiosa, né? Porque o trabalho infantil remonta à história da humanidade, né? Assim como o trabalho escravo. E é uma questão cultural, né? Todos nós sabemos que, historicamente, os ofícios eram passados de pai para filho desde a tenra idade, e isso aconteceu durante toda a história que nós conhecemos. Mas, em especial, né, e aí que surge o grande problema do trabalho infantil, foi a exploração do trabalho infantil na Revolução Industrial, né, onde as crianças foram levadas para as fábricas, trabalhar com máquinas perigosas, com longas jornadas, ou seja, uma exploração muito desumana. E estamos nós aqui, em pleno século XXI, debatendo esse mesmo tema. E é importante dizer que ainda existe uma grande parcela da sociedade que se recusa a acreditar, se recusa a debater esse tema por conta da sua invisibilidade. Nós temos hoje, por exemplo, milhares de crianças sendo exploradas no ambiente doméstico que ninguém vê, ninguém denuncia. E para combater, o MPT investe em campanhas e programas como o de aprendizagem, que é quando o adolescente, a partir dos 14 anos, pode conciliar estudos e o trabalho de aprendiz. Então, o que nós do Ministério Público temos feito? Além do combate direto da exploração da criança e adolescente, nós temos investido no projeto de aprendizagem, né, que é um projeto que é uma resposta importante para que nós consigamos inserir a criança num programa de educação com metodologia e educação para o trabalho. Não é uma exploração de trabalho, é uma formação para o trabalho. O nosso assunto de hoje é um direito social previsto no capítulo 2 da Constituição Federal e também o principal tema de direito previdenciário, obra da Procuradora do Trabalho, Patrícia Mello. É um registro de um sistema de seguridade social moldado nos termos da Constituição Federal de 88, em que realmente se oferta, né, como é hoje,
uma proteção social maior. A gente, quando fala em sistema de seguridade social, a gente está falando de 3 estruturas, que são a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde Pública. O livro foi lançado há 10 anos e de lá para cá, segundo a procuradora, houve algumas alterações pontuais na legislação previdenciária, mas a estrutura foi mantida. Por enquanto, olhar o livro de minha autoria sobre direito previdenciário é olhar, claro, de um modo histórico, porque ele não serve para um estudo atualizado, mas ele permite a compreensão do sistema hoje existente. Se no futuro a gente tiver a aprovação da reforma, ele sim será apenas uma referência histórica do que já foi o sistema de seguridade social no Brasil. A obra Direito Previdenciário é mais um livro que você encontra em uma das 19 bibliotecas do MPT, especializadas em títulos do direito do trabalho, espalhadas pelo país. Esta edição vai ficando por aqui, mas antes eu lembro que a sua participação é muito importante para nós. trabalholegal.pautas@gmail.com é o nosso contato. Agora, para mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho, é bem simples. Acesse aí www.mpt.mp.br e também nossas redes sociais. Obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau!